No vídeo anterior, nós mencionamos que o React é uma biblioteca JavaScript desenvolvida pelo pessoal do Facebook para auxiliar na criação de sites dinâmicos na web. Como exatamente o React faz isso, vai ser o objeto dessa nossa aula de hoje. E vocês não se preocupem se não entenderem alguma coisa, porque nós vamos voltar a isso pormenorizadamente nas aulas subsequentes. O objetivo deste vídeo é apenas dar realmente uma visão geral de como a coisa funciona dentro do React. Roda a vinheta então e vamos à aula. Tudo aquilo que nós vemos numa página da web possui uma interface de programação no browser chamada de DOM, ou o modelo do objeto de documento que é criado na web, que constitui aquele código HTML, mais o CSS, mais o JavaScript, tudo que está ali embutido. E normalmente o DOM é acessado através do JavaScript. Então o browser oferece algumas interfaces para você fazer essa interação. O React usa um conceito chamado de DOM virtual, ou seja, ele faz uma representação na memória do DOM real, do modelo de objeto real, que é aquele apresentado lá na página da web. Quando os componentes vão sendo atualizados, ele reflete isso no DOM real. Vejam nesse outro slide como que a coisa funciona. Como eu já mencionei também no vídeo anterior, o React fundamenta-se no conceito de componentes, quer dizer, ele subdivide cada elemento da página num componente. E ele vai comparando esses componentes no DOM virtual com o DOM real. Se o componente altera, se há alguma diferença no componente, como está aqui representado, ocorreu alguma modificação, alguma atualização nesse componente, ele faz uma re-renderização do DOM real, representando então lá na página da web o estado atual do DOM. Como isso é feito na memória, ocorre de uma forma extremamente rápida e também como ele só renderiza aquele componente que foi modificado, isso é feito de uma maneira muito rápida. Vejam também que quando um componente possui filhos, possui componentes filhos, essas modificações também são refletidas, são herdadas pelos filhos. Esse slide agora esclarece um pouco melhor tudo isso. Vejam aqui acima na esquerda a representação renderizada numa página da web com uma caixa de pesquisa e uma lista com 2 nomes de cidades. Abaixo nós temos a representação do código renderizado acima, ou seja, o DOM real, com o código HTML correspondente para apresentar tudo aquilo que nós vemos acima. No centro, nós temos a árvore do DOM com seus vários nodes, com seus vários nós. A div, entre a div nós temos lá um input, o elemento input, e um elemento UL, com o elemento LI, 2 elementos LI, e cada LI contendo um elemento texto. E à direita nós temos a representação do DOM virtual, aquilo que eu disse que fica na memória, porque nada mais é que um objeto JavaScript, representando todos esses elementos do DOM. Por isso que a comparação é muito rápida, é feita uma comparação apenas do que mudou no objeto que está representado na memória, compara-se com o DOM real, e é nisso que consiste toda a mágica do React.
É lógico que eu estou falando isso tudo de uma maneira bem simplificada para vocês entenderem o esquema geral de funcionamento da coisa, mas existe uma biblioteca específica do React para fazer tudo isso, que é a React DOM, que deve, portanto, ser inserida em todos os projetos React, porque são essas funções desta biblioteca que vão fazer toda essa mágica aí de criação do DOM virtual e comparação das modificações dos componentes e a re-renderização no DOM real. Então isso é feito de uma maneira bastante complexa, evidentemente, mas nós não precisamos entrar nos detalhes do funcionamento, porque é para isso que existem essas ferramentas, certo? Para simplificar a nossa tarefa. Para encerrar, vamos ver como se parecem esses componentes que a gente já vem falando tanto aí atrás. Os componentes se parecem muito com templates ou modelos HTML. Isso porque o pessoal do Facebook criou o tal do JSX, que quer dizer JavaScript Syntax Extensions, ou seja, uma extensão da sintaxe do JavaScript, simulando um documento XML, embora ele não seja tecnicamente uma extensão de XML. Quem quiser se aprofundar um pouco mais aí nas especificações do JSX, eu vou deixar o link para esta página do GitHub, que contém todas essas explicações mais detalhadas, embora esteja em inglês. Mas voltando à nossa análise dos componentes, nós vemos aqui abaixo a representação de um deles, como é que ele se parece. Eles podem conter o estado do componente, que são dados, ou o próprio estado da interface do usuário, que vão se atualizando dinamicamente. E vocês observem abaixo que cada componente possui um método render, ou seja, ele é capaz de renderizar esse componente independentemente do restante da página. Isso é muito importante, nós vamos ver mais adiante, porque é o que confere ao React tanta agilidade, tanta rapidez na hora de atualizar a página. Os componentes também podem conter funcionalidade em JavaScript, ou seja, funções JavaScript para responder a determinados eventos. Mas vocês não se preocupem com todos esses elementos, se não entenderem alguma coisa aí nessa estrutura do componente, porque nós vamos voltar e ver individualmente cada um desses detalhes nas aulas subsequentes. Então, tudo isso foi para vocês formarem uma ideia do funcionamento geral do React por trás dos panos, por trás das cortinas, e a aparência geral aí de um componente, assuntos que nós vamos esmiuçar nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça então do like, inscrever-se, sininho, aquela papagaiada toda, e conto com vocês na próxima aula, galera. Até lá!